Olá pessoal, meu nome é Wilson Dias, eu sou um veterano da área de tecnologia da informação e hoje eu quero falar com vocês, quero apresentar para vocês um plano de desastre e recuperação de data center para grandes corporações e governos, mas se aplica também a empresas de qualquer porte. O objetivo não é esgotar todo o assunto, é um plano sucinto, basicamente focando no que deve ser a preocupação. Então, o título da palestra é Plano de Desastre e Recuperação de Data Center para Grandes Corporações e Governos, DRP, Disaster Recovery Plan. Introdução. A importância de um plano de desastre e recuperação de data center DRP para grandes corporações e governos. Nós vamos abordar a importância disso. Os riscos potenciais que podem afetar o data center e suas consequências. O objetivo do DRP: manter os sistemas em pleno funcionamento em caso de desastre. Esse é o objetivo do DRP. Então, no plano, para fazer um plano desse, a gente vai fazer análise de riscos e impacto, que visa a identificação dos riscos potenciais que podem afetar o data center, terremotos, inundações, quedas de energia, falhas de hardware, hacker, entrar no sistema, etc. Um monte de variáveis. Nós vamos identificar isso, né? Avaliação do impacto potencial de cada risco dos negócios, perda de receita, interrupção de operações, danos à reputação, ou até mesmo a morte da empresa por causa disso. Tá? Priorização dos riscos com base em sua probabilidade e impacto. Isso tudo aí requer entrevistar pessoas chaves, não vai ser o técnico ou o especialista nesse plano, isso envolve diretorias das corporações, áreas de negócio, e é um plano bem detalhado. Você vai medir os riscos com base nisso. E quem conhece mais os riscos são quem está tocando o negócio. Nós aqui somos escravos disso, somos especialistas na área de tecnologia, mas quem cuida dos negócios, eles vão passar essas informações, tá? O objetivo é você tem um plano, esse plano depois vai passar por uma aprovação, né? Tem que ser muito bem feito e vai ficar, e de vez em quando ele precisa ser revisto também. Então, análise de riscos e impacto, essa é a coisa, um dos pontos mais importantes na elaboração desse plano. Estratégias de recuperação. Apresentação das diferentes estratégias de recuperação disponíveis. Recuperação de site frio, replicação de dados e sistemas para um data center secundário. Essa é uma das formas de recuperação disponíveis. Recuperação de site frio, replicação de dados e sistemas para um data center secundário. Então, você tem um data center, tem que ter um data center secundário. É uma das opções, né? Tem uma réplica. Você não vai pôr um data center secundário a metros de distância um do outro. Você tem que avaliar a distância, aonde, área,
tudo isso, né? Tem a forma de recuperação de site quente, data center secundário pré-configurada para uso imediato. Mesma coisa também, dessa forma, a maioria das empresas que já estão usando computação na nuvem e as grandes corporações usam a recuperação de site quente. Ela já tem os data centers secundários pré-configurados para uso imediato, né? Que, sobretudo com a computação em nuvem, né? Você automatiza muito isso, é uma forma, basicamente, os provedores de computação em nuvem já prevêem isso e você, sua empresa, pode se programar para já fazer isso quando fecha o contrato. E nós não temos aquele peso de estar fazendo tudo do zero, né, como eu já fiz em grandes empresas, grande instituição financeira. Recuperação de nuvem, é isso daqui. Utilizamos o serviço de nuvem para aprovisionar recursos rapidamente. A nuvem já facilita, você já deixa aprovisionado. Você é capaz de dizer, se acontecer tal coisa, automaticamente já entre a minha sistema de recuperação e seu negócio não para, tá? Isso está muito mais fácil de fazer na atualidade. Quando eu comecei, na década de 60, 70, 80, para vocês terem ideia, na década de 60, 70 e 80, como é que a gente fazia esses planos? Era tudo fita magnética, backups diários, armazenava esses backups dos seus sistemas operacionais se armazenava fora da empresa, né? E como é que a gente testava isso uma vez por ano? As empresas faziam contrato com outras empresas que tinham data center similar, com o mesmo sistema operacional, com o mesmo tipo de computador, né? Era computador mainframe IBM, então a gente fechava com as empresas, né? A gente cedia e eles cediam para a gente. A gente, uma vez por ano, pegava o nosso sistema, os nossos backups. Para vocês terem uma ideia, a gente pegava, era discos rígidos, mas eram removíveis. Você ia com aquilo, carregava para outra empresa, onde tinha um sistema operacional igual ao seu, e você montava tudo e você fazia. Eventualmente você simulava o faturamento da empresa, a folha de pagamento, você botava lá no fim de semana, 2 dias no fim de semana. Aí via se rodava ou não, tá? Hoje em dia não se faz mais isso. Depois passamos para o período de replicação. Data center numa região dos Estados Unidos, o outro lá na outra região. No Texas, em Silver Springs, por exemplo. Você tinha todo o envolvimento de telecomunicações, né? De ligação, de IPs, de tudo, e você usava Oracle, por exemplo, os bancos de dados replicando, a SQL Server replicando. A SQL Server, Microsoft ainda não tinha sistema próprio de replicação dos dados, da sua base de dados, pagava-se uma fortuna por terceiros que tinha software que replicava os dados, né? Toda a compilação de programa que você fazia em ambiente de produção, você fazia e depois esse programa tinha que ser passado por um ambiente de contingência, que a gente chamava COB, Continuum of Business, né?
Esse nosso processo é apenas uma parte. Então, você mantinha data centers, né? Seria o de contingência e o de produção, todos atualizados entre si, bancos de dados sincronizados, atualizados. Né? Mas a gente tinha que fazer tudo isso na mão. Quer dizer, a gente deixava todos os procedimentos prontos, então num espaço de tantas horas ou de tantos minutos você virava a produção. Você rodava seu sistema num ambiente de contingência. Né? Era um trabalho árduo. Hoje em dia está um pouco mais fácil de fazer isso, com o advento da tecnologia, com as automatizações, né? Mas são extremamente necessários. Mas também está mais perigoso, porque nós temos muitas intrusões, né? O acesso à segurança da informação é uma preocupação muito grande, né? Porque não é para bobagem, não. Né? Me recordo do 9/11 nos Estados Unidos, nós tivemos um problema sério. E aí, na nossa corporação, os cuidados com COB, Continuum of Business, aumentaram muito mais. Nós fazíamos o Continuum of Business até do escritório. No seu escritório, na sua sede, todo mundo tinha computador. Nós tínhamos quase que uma sede replicando a sede. Se aquele nosso prédio fosse invadido tal, você se deslocava para outro lugar e de lá continuava. Não tinha nada, os computadores ficavam lá parados, mas era um plano de contingência. Né? Vamos em frente. Então, estratégia de recuperação, basicamente nós temos aqui três tipos. Eu falei dos tempos áureos antigos, que você levava discos, fitas e rodava seu sistema. Você levava o seu disco que tinha um sistema operacional para outra instalação e lá você rodava seus sistemas. Né? Soluções de backup e restauro. Implementação de soluções robustas de backup e restauração para proteger dados críticos. Isso é padrão. Vocês virem, muitas noites são as horas que os sistemas estão fazendo backup. Você está fazendo backup de tudo que você tem nos seus servidores, fazendo backup dos seus bancos de dados. Né? Isso é normal. Ou então da replicação contínua. As grandes corporações dão sempre replicação em tempo real. Faz uma transação aqui, imediatamente já replica no seu data center de contingência. São os dois principais data centers importantes da empresa, que a gente chama produção e contingência. Tá? Para vocês terem uma ideia, na minha empresa, que era um grande banco internacional, nós tínhamos ambientes para desenvolvimento de software. Data center poderia ser até no mesmo data center que você tinha o plano de contingência, tá? Mas era servidores separados e possivelmente data centers separados, onde ficava o desenvolvimento. Quando a gente está desenvolvendo software, a gente não usa máquina de produção, usa servidor separado. Então nós tínhamos ambiente de produção, de desenvolvimento, de UAT. UAT é os ambientes de teste, tá? Onde você faz os testes dos seus sistemas antes de ir para a produção. E
ambiente de contingência. Então, contingência, desenvolvimento, produção e de testes, o AT. Ambientes distintos, né? Ambiente de produção, acesso limitado. Quem dá suporte tem acesso. Os níveis de acesso também são todos de acordo com a necessidade, né? Acessar banco de dados de produção, você é um DBA, o DBA, o Database Administrators dos bancos de dados de Oracle, SQL Service, Sybase, whatever, tem a senha limitada que ele precisa. E para acessar, precisa ter dupla aprovação, motivo, tal, entendeu? São ambientes, isso daí faz parte de todo esse conceito de segurança também. Então, definição de uma frequência de backup adequada para cada tipo de dado, realização de testes de restauração regulares para garantir a confiabilidade da recuperação, armazenamento de backups em local seguro e off-site para evitar perda de dados em caso de desastre. Hoje em dia, esse último item aqui, quem já está usando computação em nuvem ou a tecnologia, ou mesmo quem não está usando, né, já faz isso daí, já guarda. Hoje ninguém guarda fita no meio físico, não. Você já guarda digitalmente, replica para outro lugar, ou compra espaço, ou compra S3 S3 é um sistema de armazenamento da AWS, você replica para lá, espaço em disco, você guarda lá com segurança. Na década de 60 a 90, você guardava fitas magnéticas, tirava backup. Hoje em dia não se usa mais fitas magnéticas, tá? Você passa, replica para outro, né? Para outro data center ou para outro provedor que vende armazenamento com garantia, tá? Planejamento de comunicação e coordenação. Estabelecimento de um plano de comunicação eficaz para coordenar as ações da equipe durante o desastre. Olha, durante o desastre, para você fazer tudo, dentro da área de tecnologia, tem os especialistas, continuam tendo, pessoal de telecomunicações, dentro da sua área de tecnologia, o pessoal de telecomunicações, extremamente importante, porque muda, roteia daqui para lá, de lá para cá, tem que deixar tudo pronto. Definição de papéis de responsabilidade para cada membro da equipe. Os DBAs trabalham muito na execução. Então precisa estar tudo planejado. Quem faz o quê? Se tiver um desastre, como é que vai ser acionado? Aí cada qual tem que saber o que ele faz, qual é a sua responsabilidade. Tudo isso, nós estamos falando de fazer um plano, isso tudo vai ser escrito, isso tudo vai ter aprovação até da presidência da empresa, né? Esse plano tem que ser testado no mínimo uma vez por ano, mesmo que não tenha acontecido nada, tem que testar e ele tem que ser constantemente revisto. Tá? Porque as empresas estão fazendo novos sistemas, atualizando os sistemas, né? Tem que testar, tem que ter a garantia de que na hora H as coisas funcionam, e não pode funcionar pela metade. Você pode destruir sua empresa, você pode tomar prejuízos incalculáveis, pagar multas, etc, etc, etc.
Então, tem que estabelecimento de canais de comunicação claros e confiáveis entre as pessoas, entre os membros. Definição de procedimento para notificar stakeholders relevantes sobre o status da situação, né? Isso são coisas bastante sérias. Testes de treinamento regulares. Realização de testes regulares do DRP. Eu falei pelo menos uma vez por ano, para garantir que esteja funcionando conforme o esperado. Simulação de desastre para identificar falhas e áreas para aprimoramento. Nesses testes você faz isso. Treinamento de equipe para executar suas funções durante o desastre. Atualização do DRP periodicamente para refletir mudanças na organização e nos riscos. Então é um plano, você faz, mas ele é um plano vivo que vai sempre, tem que ter um responsável por isso, um gerente, um diretor, entendeu? Uma preocupação constante em cima disso, porque a garantia do seu negócio está nisso, né? Não pode correr o risco, se houver uma enchente, bom, não sei quanto a enchente vai, quanto melhorar a gente, né? Sua empresa já foi. Considerações adicionais para grandes corporações e governos. Conformidade regulatória. O DRP deve estar em conformidade com os requisitos regulatórios relevantes, como leis de proteção de dados e normas de segurança da informação. E normas governamentais. Nos Estados Unidos, isso é muito válido. Gerenciamento de incidentes. Um plano de gerenciamento de incidentes deve ser integrado ao DRP para lidar com eventos disruptivos de forma eficaz. Recuperação de negócios abrangente. O DRP deve fazer parte de um plano de recuperação de negócio mais amplo que abrange todas as áreas da organização. Falei um pouco para vocês. Os Continuum of Business. O DRP é uma parte do Continuum of Business. Continuum of Business envolve pessoas, envolve áreas, envolve toda a empresa, os departamentos da empresa. Se acontecer, o que é que vai acontecer? O pessoal que cuida de marketing vai para onde? O pessoal de recursos humanos, como é que eles vão continuar trabalhando? Envolve tudo necessário para que a empresa supere o problema, né? Supere o problema, né? Trabalhando em ambiente de contingência, quer dizer, basicamente aquele ambiente de contingência vira, eventualmente, o próprio ambiente de produção, porque no caso de perda total, entendeu? Então, como eu falei, esse grande banco internacional que eu trabalhei, né? Nós tínhamos ambientes distintos, né? Costa Leste dos Estados Unidos, Centro e Costa Oeste. Data centers colocados aí com conexão entre eles, né? Ainda não tinha nuvem. Nuvem começou mais ou menos em 2008. Eu estou falando um pouco antes de 2008. Tá? Então, era uma preocupação com a separação. Ambientes de contingência, COB, que a gente chamava COB, Continuum of Business, né? Ambiente de produção, production, ambiente de aceite, UAT, que a gente chamava, User Acceptance and Test, UAT, e DEV, desenvolvimento. Desenvolvimento é mais livre, tá? E fora toda a coisa de segurança. No ambiente de desenvolvimento, você não pode ter dados
reais, né? Você está mexendo com um sistema de pagamentos de conta corrente, lá não vai ter. É necessário você testar o sistema. Então tem que estar tudo mascarado, você tem os dados, mas não tem nome de ninguém. Isso aí entra a lei de proteção. Você não vai dar dados reais num ambiente de desenvolvimento. Tá? Bom, vamos. Benefícios de um DRP eficaz: minimização do tempo de inatividade dos sistemas, o que se traduz em menores perdas financeiras e impacto nas operações, proteção de reputação da organização e da confiança dos clientes, continuidade dos negócios, mesmo em face de desafios inesperados, conformidade com os requisitos regulatórios relacionados à proteção de dados e segurança da informação. Esses são apenas alguns benefícios, mas o maior benefício é você garantir, e por caso de um colapso, sua empresa tenha que acabar, gerando muito desemprego e gerando prejuízo para todos os seus stakeholders ou para a sociedade em geral. Tá? Conclusões. Um plano de desastre e recuperação de data center bem estruturado é essencial para grandes corporações e governos que dependem dos seus sistemas de informação para suas operações críticas. Hoje em dia quase tudo é crítico. Grandes corporações não vivem sem os seus sistemas de informação, eu diria. Ao investir em DRP abrangente e testá-lo regularmente, essas organizações podem minimizar o impacto de interrupções disruptivas e garantir a continuidade dos negócios, mesmo em tempos desafiadores. Ok? Então foi a conclusão aqui. Observação: esta apresentação é apenas um resumo dos principais pontos do plano de desastre e recuperação de data center. Basicamente, foram alguns itens, mas é um plano que você tem que fazer, tem que detalhar responsabilidades, esse plano tem que ser validado. Esse plano assume a alta administração das empresas e dos governos também, se você está fazendo isso para governos, as áreas envolvidas, né? Tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser assinado, e os procedimentos operacionais têm que ser escritos, né? Tem que ser testados, as pessoas têm que estar preparadas para a sua tarefa, no caso, na eventualidade de precisar acionar o plano, entendeu? Para não haver dúvidas, né? Na minha corporação, a gente fazia o plano, geralmente eram sábado e domingo. O plano, o teste do Disaster Recovery era acompanhado. Se tivesse alguma falha, essa falha era relatada. Se eventualmente um sistema não subisse, desse problema, era verificado o porquê, tentava-se corrigir. Se passado o tempo do teste não conseguisse, isso era relatado, chegava à matriz
né? E se o plano falhou, tinha mais aí, às vezes 90 dias, tinha que fazer novamente. E alguém levava puxão de orelhas, digamos assim. Tá? Era raro, graças a Deus. Sempre dava certo. Mas é um trabalho constante, tem que ter responsabilidade, tem que ter o time que está preocupado com isso, porque dentro das organizações os sistemas são dinâmicos. Há alterações de sistema, eventualmente fez uma alteração no sistema de conta correntes. Só que fez a alteração e não atualizou o ambiente de contingência, o ambiente COB, outro servidor em outra localidade. Atualizou na produção, mas não atualizou no plano de contingência. Aí vai fazer um desastre e está desatualizado. Não pode, tem que estar tudo sincronizado. Tá certo? Bem, resumo, para plano de contingência é isso, né? Agora vou falar um pouco do que é que nós fazemos. Tá? A WTechWise é minha empresa, né? É meu brand da minha empresa. Estou mais de 30 anos de experiência. Eu comecei na área de tecnologia da informação na década de 60, 67, Brinquedos Estrelas, depois Unibanco, Refinações de Milho Brasil, Citibank, vários anos. Tive muito tempo trabalhando no Brasil e nos Estados Unidos, na ponte aérea. Era alocado no Brasil, mas ia para lá muito. Uma hora ia para Miami, outra hora ia para Silver Spring, e a maioria do tempo no Brasil. Aí saí do Citibank em 92, em 91, aí fui trabalhar no governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Planejamento, montando uma área de tecnologia da informação. Cheguei lá, vi, não gostei, mas sabe de uma coisa? Vou montar uma empresa e vou prestar serviço. Montei a empresa. Estou lá prestando consultoria para Petróleo Ipiranga Comercial Química. O Citibank me chama. Eu digo, estou com uma empresa, serve? Serve, venha para cá que você tem que tocar muitas coisas que estão paralisadas e nós estamos apanhando aqui dos nossos clientes. Os clientes são áreas do banco. Então eu fui para lá e fui então com minha empresa. Cheguei lá, avaliei tudo, precisei mais gente, a gerência aprovou. Então assim começou a minha empresa. Janeiro de 92. Eu saí em setembro de 91 do CIT, fiquei 6 meses só na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, através do Banespa Serviços Técnicos. E o governo não pode contratar assim, tinha que ser, eles tinham o Baneser na época, né? Eu não gostei de trabalhar lá, porque na realidade eles queriam fazer um data center só para a Secretaria de Planejamento, sendo que já havia a Prodesp, processamento de dados do Estado de São Paulo, que fazia tudo. Então eu vi ali uma certa coisa errada. Falei com minha esposa, vou montar uma empresa, vou sair, né? Assim começou. Tá? Então já são vários anos de experiência. Então, nós prestamos serviços nessas áreas aqui, infraestrutura de operações, desenvolvimento de aplicações, análise de dados e business intelligence, segurança da informação,
gerenciamento de projeto, administração e suporte de banco de dados, planejamento de desastre, recuperação e testes e execução. Nós fazemos o planejamento, tudo. E nós ajudamos a empresa, colocamos pessoas ou arrumamos mais gente para fazer funcionar. Eu coloquei desastre recovery hoje em dia para qualquer empresa, né? Todo mundo, os que já estão utilizando computação em nuvem devem já estar usando as replicações todas que quando você configura seu ambiente, já configura possivelmente um ambiente de desenvolvimento, possivelmente um ambiente de teste, um ambiente de produção e possivelmente um ambiente de contingência, né? Na computação em nuvem, parte das responsabilidades, as responsabilidades são compartilhadas. A responsabilidade do cliente é basicamente nas suas aplicações que estão lá. A responsabilidade de desastre recovery, de perda física, já pensou um data center grande, Deus me livre, pegar fogo, aí é a responsabilidade, né? Então é quase tudo replicado, mas você é que define, tá? Claro que tem um custo adicional, mas você vai trabalhar de forma segura. Não, estou seguro, estou trabalhando, meus bancos de dados aqui estão sendo replicados lá em outra região, em outra zona de disponibilidade, sei lá, e vamos, né? Hoje está mais fácil, né? Eu tive que fazer replicação do Oracle e do SQL Server. Não é fácil. O Oracle tem os recursos de replicação, de dentro de configurar a replicação do Oracle, mas tem que ficar monitorando para ver se ele está. E tem failover, você tem que mudar a chave para sair de um ambiente para o outro, né? Atualmente, né, toda a computação na nuvem, você configura a replicação, isso é muito mais simples de fazer, muita automatização, tá? Então aqui no contatar, quem tiver interesse vai nos encontrar aqui. Entrei no site nosso, vai preencher esse formuláriozinho, o que é que você deseja, e vai nos contatar. Aí nós recebemos imediatamente, a gente já recebe o chamado, a mensagem, e a gente entra em contato e conversa para ver o que é que a gente pode fazer. Tá certo? Então, eu agradeço pela atenção de vocês e ficamos à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu devo falar sobre mais algumas atividades que a gente faz, tá certo? Tá? Agradeço a todos pela atenção. Tchau, tchau.